Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 97 e hoje vamos falar sobre um assunto de grande utilidade pública e que pelo menos deveria ser do interesse de todos. Nós temos muita coisa para abordar sobre esse tema e para isso recebemos uma convidada com bagagem na área. Se você está chegando agora, muito prazer, mas se você já é ouvinte antigo, você já deve saber que meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta conversa quinzenal sobre biologia, meio ambiente e ciência. E além dos nossos convidados de hoje, me acompanha nesta conversa o professor da molecada, o tio Aron. Salve galera, sou o Aron, biólogo, igual o professor da molecadinha, né? E estamos chegando quase no episódio 100. E eu e o Flávio vamos bater recorde de episódio em dupla, hein? Que agora a galera tá fazendo, a Suzy e a Natália tá fazendo menos episódios, a gente vai bater o recorde e vai ganhar medalha nessa daí, hein? Pessoal que não gosta muito vai ter que dar um jeito de aguentar aí. Quem não gosta do Flávio tá ferrado porque ele tá em todos, mas quem não gosta de mim eu sinto muito, cara, que eu tô aparecendo mais, paciência. Olha, cara, se tem algum ouvinte que não gosta da minha voz, não gosta de mim e ainda ouve, é um guerreiro, né? Porque pois é. Faz muito tempo que eu não falto dos episódios, das gravações. Os caras põem efeito, né? Baixa episódio e põe efeito na voz, né? Coloca no 2x, cara chato aí, vamos mais rápido pelo menos. Ai. Bom, Aron, como sempre, né? Vou passar para você o bastão aí de convidar a molecada, convidar a galera para seguir nossas redes. A molecada também, né? Então, ó, aproveitei, se você ainda não segue a gente, segue lá, @biologismo, facinho de achar a gente, em todas as plataformas a gente tá lá, tanto do podcast, outras plataformas digitais, todas as redes sociais a gente tá lá postando muito conteúdo legal para vocês. @biologismo não é difícil de achar, só procurar o Urubuzinho Rei que é sucesso. Segue a gente, compartilha, manda pro pessoal que ajuda muito. Pra vocês é de graça e pra gente ajuda bastante a subir lá o nome do biologismo na pesquisa. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Bom, quero dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje e já agradecer muito pela disponibilidade, né, e pela disposição também por ceder um pouquinho do tempo dela para nós e compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente também, né? Então, muito obrigado pela presença e seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Bianca Gondo. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, né, e compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que eu conheço e um pouquinho de como eu atuo, né, de como que a gente está atuando hoje, né, principalmente aí com o assunto de logística reversa, especificamente logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas e baterias. Perfeito, Bianca. Um prazer receber você aqui. A gente está muito contente por poder levantar esse tema que é tão importante, né? Como já comentei, de utilidade pública, né? Mas antes da gente entrar, então, nos tópicos aqui que a gente selecionou, eu queria que você contasse para a gente, para os nossos ouvintes também, um pouquinho sobre a sua formação, sua área de atuação. Claro. Né, hoje eu sou formada já, né? Sou formada em Ciências Ambientais pela Federal aqui do estado de São Paulo. É um curso aí que as pessoas não conhecem muito, mas
tá super em alta, né? Aí, em relação à área ambiental. Hoje, eu sou coordenadora de uma entidade gestora, a Green Electron, que cuida aí da logística reversa, tanto de eletroeletrônicos quanto de pilhas e baterias. Legal, Bianca, perfeito. Bom, então a gente tem muita coisa para conversar hoje, né? Tem alguns tópicos aqui selecionados, né? Que a gente pré-selecionou já. E então, assim, sem mais enrolações, já queria te jogar uma bomba no colo aí, se você não se importar. Vamos lá, né? Lixo eletrônico. A gente sempre conversa muito, né, sobre os malefícios do plástico, né, do microplástico que está em tudo quanto é canto da Terra, né? Aqui no podcast a gente já gravou alguns episódios sobre esse tema, né? Mas o lixo eletrônico também, né, certamente é um resíduo bastante preocupante para o meio ambiente, né? E imagino eu, quanto mais a gente se moderniza, mais esse resíduo se torna um problema, né? Depois você me corrija se eu estiver falando alguma besteira aqui, Bianca, por favor. Mas eu gostaria de pedir para você fazer uma breve introdução sobre esse tema, né, se é isso mesmo. E também já emendo uma pergunta, se você souber nos dizer quais são os principais resíduos eletroeletrônicos, né? E ainda quais seriam os maiores vilões, se existem, né? Os maiores poluidores, assim, um polui mais que o outro. Ah, legal. Vamos falar então um pouquinho, você não tá tão errado não, né? Então, lixo eletrônico, a gente chama, né, aí popularmente como lixo eletrônico, mas falando assim, em questão, é um resíduo, né? Então, o eletroeletrônico, ele também acaba tendo uma vida útil, né? Tem um ciclo e tem ao final da sua vida, né? Que se acaba se tornando aí um resíduo. Então, a gente tem a produção hoje altíssima aqui no país, se eu não me engano, o Brasil é o 5º maior produtor aí de resíduo eletroeletrônico, então a gente tem um aumento do consumo desse tipo de produto e, consequentemente, né, um aumento aí desse resíduo. A empresa, né, onde eu trabalho, né, realizou aí no ano de 2021 e recentemente agora no ano de 2023 uma pesquisa referente a isso, né? Uma pesquisa referente ao resíduo eletrônico no Brasil, que é algo que a gente não tem tantas informações assim. E um dos dados engraçados dessa pesquisa é que 1/3, né, aí da população, na verdade, ainda atrela o termo em si, lixo eletrônico, não ao resíduo, ao produto que vai ser descartado, mas sim ao spam, aquela mensagem de e-mail, né, que fica ali na nossa caixa de entrada. Então a gente mostra que até o próprio termo ainda não é conhecido, não é tão popular entre as pessoas. Olha que engraçado, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, nessa questão do lixo eletrônico. E realmente, né? A gente estava aqui elaborando o roteiro para essa conversa e não me atentei. Acho que eu cheguei a digitar algumas vezes aqui no roteiro lixo eletrônico e tal, né? Lixo eletroeletrônico e tal, mas nunca passou isso pela cabeça, né? Da questão do lixo eletrônico que a gente vê sempre quando abre o e-mail ali. Engraçado isso, né? Essa questão dos termos, né? Se confundirem e acabar tendo essa defasagem assim do assunto, né? Mas por incrível que pareça, acontece e acontece com um número significativo aí entre as pessoas. Pois é, eu imagino mesmo, porque acho que talvez até por a gente estar tão imerso na internet hoje em dia, né? Até muitos termos acabam sendo apropriados, né, pela internet, talvez por falta de um termo melhor, sequestrados até pela internet, né? E acho que não seria diferente dessa forma, né? Mas, de qualquer forma, acho que ainda é mais importante a gente trazer esse assunto aqui para o podcast. É a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto mais diretamente, né? E é um assunto super importante, né? Muito atual, né? Que diz respeito a todo mundo. Aí, como eu comentei, né? De utilidade pública, né? Não dá pra gente fugir de alguns assuntos, né? Como eu mencionei, tem a questão dos plásticos, né? Que páginas de biologia, de meio ambiente, batem muito nesse ponto, né? Do microplástico. E tem que bater mesmo, né? Porque realmente é um problema muito preocupante. Mas acho que alguns outros problemas acabam sendo um pouco ofuscados, né? Você sente isso também, Bianca? Ah, sim, com certeza, né? E pensando que um produto, o resíduo eletroeletrônico, ele não é formado por só um material, né? Se a gente pegar, por exemplo, o fone de ouvido que a gente está utilizando, ou o mouse que a gente está utilizando, o celular, ele é formado por
vários componentes. Então, a gente tem plástico, a gente tem material ferroso, não ferroso, a gente tem placas eletrônicas. Então, a reciclagem desse tipo de produto, ela é mais complexa, né? Porque a produção desse tipo de produto, ela é mais complexa, né? Então, uma coisa acaba envolvendo a outra. Acho que você tinha até perguntado, eu acabei esquecendo de responder em relação a se há algum produto mais perigoso. Cientificamente falando, eu não consigo te afirmar, né, com toda certeza, mas a gente tem uma preocupação grande, principalmente com eletroeletrônicos que são mais antigos, né? Então, quando eram fabricados anos atrás, como, por exemplo, geladeiras, né, que possuem aqueles gases poluentes. Então, fazer o descarte de forma incorreta, principalmente desses produtos, se traz mais prejuízo, sim. Ah, sim, com certeza. E assim, antigamente também a gente não... A consciência ambiental também não era muito forte, né? As pessoas não se preocupavam tanto com o meio ambiente, né? E aí acho que virava uma bola de neve. Não se preocupava, né, nem com a fabricação, muito menos pensando ali no descarte, né? Então a gente tinha essa defasagem antes, até na questão de aquisição de matéria-prima e de fabricação mesmo do produto. Exatamente, pois é. Então era uma coisa assim, tanto do fabricante quanto do consumidor, né? A gente teve até um episódio que a gente gravou sobre os manguezais. Ali a gente trouxe essa questão que antigamente o pessoal descartava geladeira, né, no mangue, né, no manguezal ali. Então, óbvio que não era só ali, né, infelizmente, né? Mas acho que virava uma bola de neve, né? Porque tanto o fabricante quanto o consumidor não tinham, né, essa consciência ambiental, né? Não tinha essa preocupação e tal. Então, tudo isso era uma coisa muito preocupante. Ainda que hoje não seja o ideal, a coisa começou a melhorar um pouco, até por, né, cobrança pública, né? Cobrança da população, assim, de grandes empresas, de governos, né? Acho que é meio por aí, a gente tem que partir para esse caminho, assim, mais ou menos, né? Que tem um ponto também que isso aí era ruim, claro, antigamente não tinha essa tecnologia toda, essa consciência, mas acaba meio que, hoje em dia tem mais essa consciência, mas parece que tem coisas que entravam uma com a outra, por exemplo, as coisas antigamente, elas eram feitas para durar, né? Por mais que elas não fossem projetadas assim, tipo, gastavam muito mais energia, tinha muito mais poluentes, mas elas eram feitas para durar. Hoje em dia as coisas têm validade, né? Você compra um celular aí e em um ano ele já quebra. Então, às vezes, sei lá, acaba meio que não ficando elas por elas, né? Mas os dois jeitos são ruins, né? Porque uma coisa durava muito anos, né? Tem geladeiras da avó que talvez funciona até hoje, mas é muito pior que as de hoje em dia. Mas hoje em dia, há 5 anos, você já tem que trocar, porque e aí você vai descartar onde, né? Pois é, uma coisa complexa também, né? Queria que você falasse um pouquinho dos impactos, né, desse descarte incorreto, tanto de aparelho eletrônico, pilha, bateria, lâmpada, né? Porque, igual eu falei, antigamente as pessoas descartavam em lugares errados, mas as coisas duravam mais. Hoje em dia duram menos. Então, tá pior, tá melhor, tipo, tem mais descarte hoje em dia, era mais antes. Ah, legal. A gente tem um estudo, né, internacional, o Global E-Waste, né, que faz esse monitoramento, que diz que... Eu vou ler aqui certinho para vocês, pra gente trazer o dado correto, mas que mais que 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico gerado no mundo em 2022, né? Se gerou mais do que em 2010. Então, a gente tem a informação que apenas 22% realmente foi reciclado. Então, a gente tem muita dificuldade hoje, com esse aumento de geração de resíduo, de se fazer a reciclagem desse material. E a gente tem, né, hoje, pensando em responsabilidade compartilhada, né, o termo que a gente utiliza muito atualmente, que cada um tem sua responsabilidade. Então, eu como consumidora tenho responsabilidade, o fabricante tem a sua responsabilidade, o varejo, aquele que vende, também tem responsabilidade. Então, a gente tem que começar a partir desse princípio de que todo mundo tem uma responsabilidade, cada um tem o seu dever, e se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir, então, aumentar esses percentuais aí de coleta, de reciclagem de material. Com os avanços e com as cobranças mesmo dos órgãos, a gente tem conseguindo avançar não só na logística reversa e na reciclagem de materiais eletroeletrônicos, mas de forma geral, né? A gente vê aí
recentemente as publicações de várias legislações, tanto estaduais como nacional, por exemplo, do assunto de reciclagem de embalagens, né, que é o assunto que mais está em alta atualmente. Então, a gente já tá vendo isso acontecer com embalagens e que vai acontecer, então, com outros tipos de produtos e outros tipos de resíduos. Legal. E essa é uma área que você atua mais, né, Bianca? A questão da logística reversa, da economia circular, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da economia circular, como é que isso é uma coisa que já é de conhecimento geral, o pessoal tá bem engajado nessa ideia, ou a galera ainda não sabe muito bem como que funciona? Como que tá acontecendo isso atualmente? Economia circular, eu acredito que seja o termo mais recente, né? Que está mais em alta aí nos assuntos quando a gente fala de sustentabilidade, que é justamente isso, é quando a gente pensa não numa economia que a gente tem atualmente, que ela é linear, né? Que é o consumo, você vai utilizar aquilo e vai ter o seu fim, vai ter o seu descarte. A ideia da economia circular, ela é maior, é você sempre pensar não em linha reta, mas um círculo mesmo, né? Então, pensar que aquilo pode voltar para a cadeia, ela pode ser reutilizada, essas matérias-primas que estão presentes aí nos nossos produtos, ele pode voltar para a cadeia produtiva, né? Então, eu trabalho hoje, então, como eu já tinha comentado, numa entidade gestora, acho que é um termo que seria legal as pessoas entenderem também o que é, né? Mas o que é uma entidade gestora? Atualmente, a gente tem aqui no Brasil uma lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela se inicia, então, aí fazendo essa questão de gestão mesmo de resíduo do país, né, com alguns objetivos, algumas metas e alguns princípios. E dentro dessa lei, você também tem instrumentos, que é como que você vai operacionalizar, então, essa política. E um deles é fazendo a logística reversa, que é trazer, então, o descarte de forma correta de alguns tipos de produtos, né, que trariam mais riscos ao meio ambiente, como eletroeletrônicos, pilhas, pneus, embalagens de remédios, embalagens de agrotóxicos, lâmpadas. Então, todos esses produtos, eles precisam voltar, então, para os seus fabricantes, para que não haja um descarte de forma incorreta e trazendo prejuízos aí ao meio ambiente. E para se operacionalizar, então, essa logística reversa, foram criadas as entidades gestoras, que são associações, né, em sua maioria sem fins lucrativos, que é uma associação formada, então, pelos fabricantes, importadores e distribuidores que possuem essa responsabilidade em fazer logística reversa, fazer um sistema coletivo, onde se traria mais força e traria mais eficiência na operacionalização, então, desse descarte, dessa reciclagem desse material. Então, a entidade gestora, ela vem para fazer essa gestão de implementação da logística reversa, da coleta desse material, da reciclagem desse material e, principalmente, né, uma das metas de todas as entidades gestoras é trazer também a educação para as pessoas sobre o descarte correto desses materiais. Legal, Bianca. E aí, já aproveitando que você falou da reciclagem, do retorno, né, desses materiais para o fabricante, é possível hoje em dia reciclar todos os componentes de um eletrônico ou tem coisa ainda que não é possível reciclar, que tem estudos para conseguir reciclar, ou tem coisa que realmente não é possível e tem que ser descartado mesmo, e onde é descartado? Não consigo falar aí de todos os resíduos, tá? Mas, especificamente, dentro da Green Electro, a gente tenta atuar aí com... tentar não levar nada para aterro, né? Ser o aterro zero. Ainda a gente não consegue por conta... Vamos imaginar, né? Hoje a Green, ela disponibiliza, então, para a população, pontos de entrega voluntários, que são coletores onde você ou qualquer pessoa, ela vai descartar o seu
resíduo, né? O seu lixo que está ali em casa, eletrônico, que não tem mais utilidade. Então, para descartar o seu fone de ouvido, o seu celular, o seu carregador, enfim. Mas por falta mesmo de conhecimento e às vezes até negligência das pessoas, elas acabam descartando outras coisas nesses coletores. Então, e tudo que cai, a gente é responsável e a gente faz a destinação final correta, mas às vezes cai. A gente às vezes tem ponto de coleta voluntário em hospitais, por exemplo. A gente vê seringas, né? E seringa a gente sabe que tem que fazer incineração para que não haja nenhum tipo de contaminação. Então, a gente tenta, mas se houvesse ali o descarte totalmente correto, a gente consegue fazer sim essa reciclagem de quase 100% mesmo dos materiais. E é uma pena, assim, né? Porque você comentou, né? A gente não sabe se é negligência ou falta de conhecimento, né? Mas é uma coisa que o descarte de pilha, por exemplo, de baterias, né? No lixo comum, é uma coisa que eu, pelo menos, sei há muito tempo que uma coisa que não se deve ser feita, né? Mas ainda hoje a gente encontra pessoas até com acesso à informação, né? A última que eu tive contato, inclusive, era uma estudante de graduação que não sabia que não podia jogar uma pilha no lixo, né? Inclusive era uma pilha que já estava até começando a soltar os componentes ali, já estava meio estufada, provavelmente uma pilha de qualidade bem duvidosa, né? Duvidosa. E ela já estava até começando a soltar o líquido ali, né? E aí a menina chegou a jogar no lixo, né? E eu falei, não pode, né, jogar no lixo, né? Então, imagino assim, se é uma pessoa com acesso à informação não sabia disso, muita gente não deve saber, né? Infelizmente, esses tipos de materiais ainda devem ir aos montes, assim, né? Pro lixo, né? Lixo comum e tal. E será que isso é um erro nosso, assim, do pessoal da parte ambiental, ecológica, assim, de comunicação, ou até do governo, de mostrar mais isso, levar esse conhecimento para mais pessoas? Como que você avalia isso hoje em dia? É um desafio, né? A gente sempre está tentando fazer essa comunicação, né? A questão da educação ambiental, mas é um desafio, né? Porque não basta ter só a informação disponível, as pessoas precisam ter o engajamento também, porque ela tem que saber que ela é responsável por aquele resíduo a partir do momento que ela consumiu e que é de responsabilidade dela levar para um ponto de coleta, para um lugar que recebe, que vai fazer essa destinação. Então é um pouco complicado, né? Quando envolve também essa questão de locomoção das pessoas. É um ponto hoje aqui no Brasil, né, que a gente tem bastante dificuldade de alcançar, enfim, é um desafio que a gente está tentando aos poucos mudar esses pensamentos e principalmente investir aí na educação escolar, né, pensando aí na nossa futura geração, aí nas nossas crianças, começar a fazer essa responsabilidade, né, mostrar essa responsabilidade desde cedo para ver se nas próximas a gente consegue melhorar isso. Perfeito, Bianca. Eu acho assim, às vezes tem também a questão da falta de sensibilização ambiental, né? Porque da mesma forma que uma pessoa fala, é só um papelzinho de bala, só um embrulho uma embalagem de bombom, né? Não tem problema jogar na rua, né? Muita gente ainda hoje pensa dessa forma, né? E acho que com a pilha também deve ser meio por aí, né? Só uma pilhazinha, não sei o que, não vai ter tanto problema, né? E aí também entra nessa questão, né, que eu quero reforçar que você comentou, do problema da locomoção da pessoa, né? Porque eu falo aqui da onde a gente mora aqui, a gente mora em São Carlos, que é uma cidade com 2 universidades públicas, e eu, sinceramente, a cidade tem 230 mil habitantes, eu acho, alguma coisa assim, e eu não conheço muitos pontos de coleta de pilhas e baterias aqui, não. Então, acho que talvez se tivesse, né, em vários locais, uma coisa mais fácil assim, seria uma coisa mais eficiente, né, pra gente lutar contra esse problema, né?
Mas infelizmente acho que parece que é uma coisa... Não sei como é nas universidades públicas, que eu não frequento muito, né? Acredito que lá deve ter alguns pontos de coleta, sim. Mas de cabeça eu me lembro de um mercado e de um banco aqui em São Carlos que tem esses pontos de coleta. Então eu já vou dar a dica então, para você. No nosso site, né, aqui na Green Electron, a gente tem discriminado todos os pontos de coleta que a Green Electron atende e que são pontos de entrega voluntário. Hoje a gente tem parceria com as principais redes de farmácia, tá? Então, não sei se pode falar aqui os nomes, mas se você for no Drogazil ou no Drogaria São Paulo, eles sempre vão ter um coletor Green Electron. Mas, além disso, né, dessa responsabilidade da entidade gestora, né, de disponibilizar e de coletar esse material, hoje na CONAMA, não lembro agora o número certinho, mas a CONAMA que cita aí, que fala sobre pilhas e baterias, né, se traz essa responsabilidade de quem vende. Então, todo mundo que vende uma pilha ou bateria, ele é responsável de receber, ele é obrigado a receber, né? Então, a gente começar também a trabalhar de novo, né, essa questão da responsabilidade compartilhada. Então, se você vende, você precisa receber esse material. Perfeito, Bianca, ótimo ponto. E assim, só para, né, deixar claro também que eu sou um pouquinho desligado, então pode ser que eu tenha passado batido por alguns pontos aí. O pessoal de São Carlos não fique bravo comigo. Mas vamos fazer assim, a gente deixa na descrição do episódio o link do site com os pontos de coleta, né, que você falou que dá para pesquisar, né? E aí já facilita um pouquinho também, né? O que eu diria, né, caso não tenha um ponto de descarte aí na sua cidade, começa a conversar, né, com uma universidade pública que tenha, ou particular, que alguém que traga esses assuntos ambientais, ou prefeitura, para entrar em contato, né, com as entidades gestoras. Não estou falando só de eletroeletrônicos ou de pilhas e baterias, mas a gente sabe que a gente tem diversos resíduos que precisam fazer o descarte. Então, fala com eles, pede para eles para a gente fazer uma campanha, né, porque a gente sabe que talvez a gente não consiga atingir de uma vez, né, todas as cidades do Brasil, que a gente não consiga disponibilizar um ponto de coleta ou que a gente faça a coleta, mas a gente pode trabalhar para esses locais que hoje não há um coletor, a possibilidade de fazer uma campanha, de fazer uma movimentação na sua cidade, uma divulgação, a gente faz uma divulgação sobre os descartes, e em um dia específico levar esse material até um ponto já estabelecido. Acho que isso é um ponto interessante, como você comentou da responsabilidade compartilhada, né, Bianca? Muitas vezes a gente não pode também ficar só esperando que alguém, né, traga uma solução. A gente pode também se mexer, né? Não tem nada aqui, então vamos cobrar alguém para que tenha, né? Vamos se movimentar, fazer alguma coisa aqui. Cada um fazer a nossa parte, né? Porque a responsabilidade não é só de quem produz, mas também de quem consome, né? Isso. Sai um pouquinho do comodismo, né? E aproveitando então, pensando nessa reciclagem, né, que é feita dos eletrônicos, o que é usado depois como matéria-prima, o que pode ser feito com essa matéria-prima que é gerada dessa reciclagem. Pode falar que hoje o que a gente mais recicla, né, quando faz a desmontagem de um eletroeletrônico, é basicamente plástico. Então, o computador aqui, a carcaça dele é plástico. Impressora basicamente toda em volta de plástico. Então, esse plástico, ele volta para a cadeia e vai continuar sendo plástico, né? Vai ser plástico e agora em outro produto. Mas o que a gente mais recicla, o material que é mais produzido aí a partir da reciclagem de eletroeletrônicos, é plástico e metais ferrosos e não ferrosos, que podem ser voltados então para a cadeia e ser feitos novos produtos aí a partir desses materiais. Perfeito. Eu tava dando uma fuçada aqui no site da Green Electron, entrei até naquele ponto que a Bianca comentou, né, de onde descartar. É bem legal, é bem interativo, assim, né? Tem tipo um Google Earth ali, né? E acho que é bem importante isso, né? Porque ajuda muito a gente facilita essa questão, né? Às vezes a gente tem aquela caixinha velha de
cheio de coisa em casa, né? Com celular velho, com pilha, com carregador que ninguém usa mais, isso eu né? tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa guardada na gaveta que acha que vai utilizar em algum momento, que já tá quebrado, né? É o momento de fazer esse desapego mesmo, né? Então, procurar aí no site da Green, coloca o seu endereço, que no site vai mostrar o ponto que é mais próximo aí da sua residência ou local que você esteja. É isso aí. Inclusive já achei aqui alguns lugares que eu não sabia lá, tá vendo? Então, bem importante mesmo essa ferramenta do site, né? Já falei, mas vou reforçar que a gente deixa aqui. A gente vai deixar, claro, né, o site da Green Electron, tudo do eletrônico não é lixo também, né? Mas eu deixo também especificamente esse ponto que é bem importante para a gente dar o descarte adequado. Eu tenho uma caixinha aqui de tênis aqui com um monte de fio de carregador de celular velho que tá há anos enfiada no armário aqui. E vou dar o destino correto agora, finalmente. Bianca, então eu queria saber de você a respeito um pouco mais assim da Green Electron, quem é a Green Electron, como ela trabalha, né? E também sobre o movimento eletrônico não é lixo, que tá aí no Instagram, tá nas redes sociais aí, engajando bastante o pessoal. Conta um pouquinho pra gente sobre esses dois movimentos. Legal. Então, acho que eu já expliquei um pouquinho aí de como que a Green nasceu, né? Então, a Green nasceu a partir dessa necessidade, essa obrigação que os fabricantes, os importadores, a indústria tinha de se fazer a logística reversa. E em vez de fazer isso, cada um fazer o seu sistema, nasceu a Green Electron para se fazer a gestão de um sistema coletivo, né? Trazendo aí mais força e mais aplicabilidade mesmo para a logística reversa. Hoje a Green Electron atua então nesses dois programas, né? Na coleta e reciclagem desses dois tipos de resíduos eletroeletrônicos e pilhas e baterias. A função que a Green tem é em fazer, além da reciclagem do material, fazer a educação ambiental das pessoas, trazer a informação então para o consumidor, ser essa ponte entre os fabricantes e o consumidor do produto. A Green nasceu em 2016 a 2017. A gente não tem tanto tempo aí de atuação, mas já conseguimos, né, reciclar aí bastante resíduos. Só no ano de 2022, a gente fez a coleta de mais de 4.600 toneladas de eletroeletrônicos e 141 toneladas de pilhas e baterias, né? Então, números aí significativos para o setor. Então, para quem não sabe, a gente não faz também isso só porque a gente gosta. Existem leis, né? Hoje, para a logística reversa de eletroeletrônicos, existe um decreto, que ele é federal, e que são estabelecidas metas, né? Desde lá de 2021, então todo mundo que fabrica ou importa, que coloca, né, produto aqui no mercado brasileiro de algum tipo de eletroeletrônico, ele precisa cumprir então esse decreto que estabelece essas metas de coleta e reciclagem de material. Então, desde 2021, a Green Electron vem cumprindo e atingindo essas metas estabelecidas. Então, até o ano de 2025, ano que vem, precisa ser estipulado, né, dentre essas metas, fazer a coleta de um percentual daquilo que o fabricante ou importador colocou no mercado no ano de 2018. Então, em 2025, esse pessoal ele precisa compensar 17% daquilo que ele colocou no mercado. E como forma, né, da gente se comunicar, então, com o consumidor, a Green Electron criou esse movimento que a gente chama, né, que eletrônico, ele não é um lixo. Que o eletrônico
a gente consegue então fazer essa destinação, a gente tem um local certo para fazer essa destinação e que com isso a gente consegue transformar então esse seu celular velho em matéria-prima, em economia, né? Voltar isso então para a cadeia produtiva. Legal demais. Bom, todo o trabalho desenvolvido pela Green Electron é muito, muito bacana e muito necessário também, né? Toda essa questão da educação ambiental, de mostrar para as pessoas a importância, né, da gente dar o destino correto para esses itens e para a gente respeitar, né, os recursos naturais, né? Então, muito importante, muito necessário, né, todo o trabalho que vocês fazem. E também com a questão do eletrônico não é lixo, né? Da questão da comunicação, de atingir mais pessoas, né? De chegar mais às pessoas de uma forma mais acessível, né? Uma comunicação mais acessível. Então, vocês estão de parabéns por todo esse trabalho desenvolvido, pelo projeto, pela questão socioambiental, né? De suma importância, né? Para esses tempos que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, tudo que preservar a natureza, tudo que trouxer conservação da biodiversidade, da fauna e da flora, né? Dos ecossistemas aí, eu acho que é super válido, super necessário, né? Eu queria só fazer mais uma perguntinha, que você estava falando da questão da logística reversa, que baixou esse decreto e tal. Você sabe, no caso do não cumprimento das empresas aí, da logística reversa, se tem alguma penalidade, alguma punição, uma multa? Como é que funciona essa parte? Eu ia te perguntar isso lá atrás, aí esqueci e lembrei agora. Sim, a empresa, né, no caso, ela fica aí passiva de tomar algum tipo de penalização do órgão ambiental, né? Isso tanto das esferas municipal, estadual ou federal. Eu não consigo te dizer um caso específico, né, que tenha acontecido ou valores de uma multa. Isso eu já não tenho conhecimento. Mas trazendo um pouquinho aqui para nossa região, né, São Paulo, aqui no estado a gente tem um órgão ambiental, né, é a CETESB. E aqui no estado de São Paulo, a empresa que tenha uma planta aqui, que fabrique, se ela não cumprir com essas metas estabelecidas, né, a CETESB, que é o órgão que libera a licença de operação, que é para ela continuar realizando o seu trabalho, a CETESB não libera essa licença. Então, você precisa estar dentro de um sistema, realizar um sistema e, além disso, está atingindo, né, as metas estabelecidas. Perfeito. Tem toda a questão das licenças ambientais aí, né, que é uma coisa bem amarradinha, né, um tanto quanto burocrática, e tem que ser mesmo, né, para que tudo seja respeitado, né, e acho que é interessante o incentivo, né, para as empresas, alguma bonificação ou alguma coisa que traga um benefício para a empresa, no caso dela cumprir tudo, né? Mas também o contrário, né? Se não cumprir, alguma responsabilidade tem que ter, né? Pela situação que a gente está hoje em dia aí, de mudanças climáticas e tudo, a gente precisa, algumas vezes, até de algumas leis mais rigorosas para que não seja uma coisa que vai se levando, né, de qualquer forma e tal, e desrespeitando o meio ambiente, né? Sim, exatamente, né? A gente, como cidadão mesmo, né? Só busca que aquilo que é lei seja cumprido, né? Perfeito, é isso. Bom, Bianca, a gente tá, acho que chegando aqui no fim, né, dos tópicos, então a gente queria que você deixasse uma mensagem, pessoal, desse uma pincelada final, né, sobre o trabalho de vocês, sobre como o pessoal pode encontrar mais informações, falar um pouquinho do site, né? Acho que é legal para a gente terminar essa conversa, que foi bem legal. Tá bom. Então, gostaria de agradecer aí, pessoal, pela oportunidade, pelo espaço mesmo para
tanto para mim, mas como pela Green mesmo, e por esse movimento, né, dessa questão da conscientização. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar o recado. Então, eu sei que você, como a gente já comentou, com certeza tem pelo menos um fone de ouvido guardado aí na sua gaveta. Então, a partir de tudo que a gente conversou, eu queria deixar essa mensagem, né? Que hoje a gente tem lugares aí que são corretos, locais que são específicos para você fazer esse descarte de forma correta. Nunca mais eu quero ver vocês descartando coisas aí no lixo comum, como pilhas ou qualquer outro tipo de eletroeletrônicos. Tá, então, se você tiverem algum tipo de dúvida ou se quiserem saber mesmo aonde vocês podem descartar esses seus resíduos, podem acessar o nosso site, tá? Que é o greenelectric.org.br. Lá a gente tem um localizador onde você consegue colocar aí o seu endereço e vão aparecer dentro de um raio aí estabelecido o local mais próximo para você conseguir fazer esse descarte. Tá bom, pessoal? E você também, se conhece alguém que fabrica ou importa eletroeletrônico, passar essa mensagem que você tem responsabilidade também. Então, se você não está fazendo, não participando de um sistema individual ou de sistema coletivo, você não está cumprindo a lei. Então, a gente está aqui também à disposição para essas empresas como forma de solucionar, né, e trazer, então, esse sistema coletivo para você e para a gente fazer essa gestão aí desses resíduos, tá? E por fim, se quiserem conhecer um pouquinho mais da Green, além do nosso site, a gente também tem, como comentado, hoje o movimento eletrônico não é lixo. Então, é a nossa página no Instagram com várias informações, né? Várias informações legais aí sobre a questão do descarte correto. A gente tem a parceria com algumas empresas também e é o nosso canal informativo mesmo, né, da entidade com o consumidor. Perfeito, Bianca. Recados importantíssimos. Acho que você fechou com chave de ouro aí, com o que a gente precisava passar para o ouvinte, né? E, a gente só tem a agradecer a você, ao William, que estava também intermediando, todo o pessoal aí da Green Electron, do movimento eletrônico não é lixo. Foi um prazer receber todos vocês aqui, receber os movimentos, né? E é isso, né, pessoal? Então, muito obrigado pela presença, Bianca. E a Biologismo está sempre com as portas abertas para vocês, contribuir com alguma divulgação, com alguma parceria. Acho que toda a união, toda a parceria que a gente puder fazer em prol do meio ambiente, da sustentabilidade, é necessária e é importante, né? Então, a gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã. E deixa aí o seu feedback sobre o que você achou desse episódio, sugestões, críticas, elogios. Pode mandar pra gente no nosso e-mail biologismo@gmail.com ou através da plataforma que você estiver ouvindo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aroma Armorato e da nossa convidada Bianca Gondo. O roteiro foi desenvolvido por Susan Cunha e Eletrônico Não é Lixo, e a edição e a arte por Flávio Diniz. O logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.